Bom dia a todos e a todas. Hare Krishna. Queria pedir desculpas que ontem e hoje nossos palestrantes tiveram problema. Ontem foi a Neta Kishora, hoje foi o Lokashat, tiveram problemas, né? Emergências, e aí tivemos que substituí-los. Isso demora um pouco, né? Hoje, por exemplo, fiquei no lugar do Lokashat, né? Ontem foi o Prabhu Atmarama Das que substituiu, né? A Nitya Kishore, né? Então, vamos que vamos, né? A gente não pode parar com as transmissões, né? E agradeço a presença de todos. Nós vamos cantar um pouquinho, bem pouquinho, porque já são 8h30, né? Vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Grivaradhari Gopi Jana Vallabha Grivaradhari Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jasodanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhatta Vrindam Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhatta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada
Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki Jai. Ibo. Bom dia, Sundarang Devidasi. Reverências, glórias a Srila Prabhupada. Então, antes de começar, já falei, tanto hoje como ontem, os nossos palestrantes tiveram problemas, né? A Nitya Kishore ontem pediu mil desculpas, se comprometeu a fazer a live no sábado, e o Lokashaksi, eu assim, fui avisado, já pensei que ele estivesse dando a aula, quando eu fui ver, ele mandou uma mensagem que teve uma emergência. Então, nem sei qual foi a emergência, mas depois ele vai me explicar, né? E aí, fico aqui, então, como se fala no futebol, né? Regra 3, né? Eu entro para substituir, né? Então, vamos ter uma aula rápida, que já são 8h34, né? Hoje nós vamos ler o Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 4, verso 7. O nome do capítulo é Sati abandona seu corpo. Sati, esposo do seu Shiva, abandona seu corpo. E o canto 4, o tema do canto 4 é a criação da quarta ordem, que é a ordem renunciada, né? Tudo isso, se desenrolar todo, vai culminar depois na criação da quarta ordem, né? Que é a ordem de Sannyasi, né? Que até então não tinha sido criada na Terra, né? Aqui na criação, né? Do universo, né? O momento aqui era o momento de procriação, né? O momento de aumentar a população do mundo, né? Então isso vai acontecer até a criação da quinta ordem, da quarta ordem, né? Que aí é tipo assim, as pessoas que querem assim, renunciar, né? Que nascem nesse mundo, mas não querem se dar o trabalho de casar e ter filhos, né? Querem só meditar em Krishna e voltar para Krishna, né? Bom, vamos ler então aqui o verso 7 do capítulo 4. Tamagatam tatra nakashtana driyat vimanitam jagya krito bayash janaha rite swasri vajananin chasadaraha premashru kantya parisha rajur muda. Palavra por palavra. Tam a ela, sati, agatam, tendo chegado, tatra, ali, na, não, castana, ninguém, adriat, recebeu, vimanitam, não recebendo respeito, jagya kritaha, do realizador do sacrifício, daksha, bayat, por temor, janaha, pessoa, rite, exceto, swasrihi, suas próprias irmãs, vai, de fato, Jananin, mãe, Cha-e, Sa-adara, com respeito, Premashru Kantyaha, cujas lágrimas de afeição embargaram suas gargantas, Parishas Swajur, abraçaram Mudar com rostos alegres. Eu esqueci de fazer reverência ao Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de citar Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossa respeitosa reverência a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador. Anchakalpa Tarubhyashaki, Passindo Bhairavacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnaveva Namo Namaha. As pessoas reverência a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, são cheios de compaixão pelas almas caídas, e como árvore do desejo, satisfaz o desejo das entidades vivas. Em especial, sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sma Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunavadi Pastata Desatarine.
Vamos ler a tradução. Bem-vindo, Otávio Daniel. Otávio Daniel está dizendo aqui que o param-pará não pode parar. Param-pará não pode parar, né? Param-pará, não para, né? Tá certo. Hare Krishna. O Luiz Rocha Goulart também chegou. Bem-vindo, Luiz. Otávio, bem-vindo. Vamos ver então a tradução desse verso. Quando Sati, junto com seus seguidores, chegou à arena, como todas as pessoas reunidas temiam Daksha, nenhuma delas a recebeu bem. Ninguém lhe deu boas-vindas, com exceção de sua mãe e suas irmãs, as quais, com lágrimas nos olhos e rostos alegres, deram-lhe boas-vindas e lhe dirigiram palavras muito agradáveis. Repetindo, quando Sati, junto com seus seguidores, chegou à arena, como todas as pessoas reunidas temiam Daksha, nenhuma delas a recebeu bem. Ninguém lhe deu boas-vindas, com exceção de sua mãe e suas irmãs, as quais, com lágrimas nos olhos e rostos alegres, deram-lhe boas-vindas e lhe dirigiram palavras muito agradáveis. Veja como Daksha era poderoso, né? Como assim, até mesmo os semideuses, eles tinham medo de Daksha. Essa cerimônia de sacrifício havia ali vários semideuses famosos, né? Haviam sábios e personalidades ilustres, né, no universo, mas nenhum deles teve coragem de dar boas-vindas a Sati, que todos sabiam do constrangimento que houve, né, no sacrifício anterior de Daksha com o Sr. Shiva, né, que era o marido de Sati, né. Então, Daksha amaldiçoou Shiva, né, a não receber os quinhões do sacrifício, né, e assim falou palavras ofensivas para o Sr. Shiva, né, ofendeu o Sr. Shiva e criticou, né, e assim, e todo mundo ali sabia disso, né, e Sati não tinha sido convidada, mas ainda tem isso, ela foi sem ter sido convidada, né, só por afeição a seus parentes, a sua mãe, a suas irmãs, né, e nós vamos ver aqui também que ela foi para conferir, né, se caso estaria sendo oferecidos oblações para o Sr. Shiva, né? A gente vai ler aqui isso, que ela também foi com esse propósito para ver se realmente não estavam sendo oferecidas mantras, né, e oferendas para o Sr. Shiva na cerimônia. E, como está dizendo aqui, todo mundo tinha medo de Daksha, né? Ninguém fez nada, ninguém recebeu ela, ninguém deu boas-vindas, embora ela tenha vindo assim, como nós vimos no verso anterior, cercada de muitos assim, associados ao Sr. Shiva, né? Que tocavam cornetas, e ela veio assim, montada num touro, né? E veio, acho que foi o touro Nandi, né? E veio assim, com um dossel assim, acima de sua cabeça, quer dizer, a chegada dela não foi uma chegada discreta, né? Todo mundo viu que ela chegou porque havia um cortejo, né? Havia um cortejo, mas ninguém deu bola, todo mundo com medo do senhor de Daksha, imagina. Somente a mãe e as irmãs que não tiveram medo, porque a afeição falou mais alto, e foram abraçar a sua filha e receber a sua filha, como diz aqui, com lágrimas nos olhos, né? Vamos ler o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. A mãe e as irmãs de Sati não conseguiram seguir os outros, que não receberam Sati muito bem. Devido à afeição natural, elas imediatamente abraçaram com lágrimas nos olhos e sentimentos amorosos. Isso demonstra que a classe feminina tem um coração muito sensível. A afeição e o amor naturalmente presentes nelas não podem ser impedidos por meios artificiais,
Vou repetir isso aqui que é bem interessante, né? Essa frase aqui que Prabhupada falou, né? Devido à afeição natural, elas imediatamente abraçaram Sati com lágrimas nos olhos e sentimentos amorosos. Isso demonstra que a classe feminina tem um coração muito sensível. A afeição e o amor naturalmente presentes nelas não podem ser impedidos por meios artificiais. Interessante isso, né? Embora os homens presentes fossem brahmanas muito eruditos e semideuses, eles temiam seu superior, Daksha, e estavam com medo de serem amaldiçoados também, né? E como sabiam que se dessem boas-vindas a Sati, isso o deixaria descontente, embora em suas mentes quisessem recebê-la, não puderam fazê-lo. As mulheres, naturalmente, têm um coração sensível, mas os homens, às vezes, são muito insensíveis, que é o tema da aula de hoje, né? O tema da aula de hoje exatamente é esse, né? Que as mulheres, naturalmente, têm um coração sensível, mas os homens, às vezes, são muito insensíveis, para não dizer sempre, né? Então, vamos ler então o verso seguinte, hoje é o verso 6 e 7, né? Vamos ver aqui o verso seguinte. Não, verso 7 e 8. Hoje é o verso 7 e 8, né? Vamos ver o verso 8, então. Saudarya samprashna samarta vartaya matrachamati swar bishcha sadaram datam saparyam varam asanam chasa nadhata pitraprati nandita sati. Saudária de suas irmãs, Samprashna, com as saudações, Samartha, devidas, Vartaya, notícias, Matra, com sua mãe, Cha-e, Matriswasbir, por suas tias, Cha-e, Sa-adaran, junto com respeito, Datam, que foi oferecido, Saparyam, adoração, veneração, Varam, presentes, Asanam, um assento, Cha-e, Sa, ela, Sati, Na-adata, não aceitou, Pitra, por seu pai, Apratinandita, não sendo bem recebida, Sati, Sati. Tradução e significados, Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Apesar de ter sido recebida pelas irmãs e pela mãe, ela não respondeu às suas palavras de recepção. E apesar de lhe terem oferecido um assento e presentes, ela não aceitou nada, pois seu pai nem falara com ela, nem lhe dera boas-vindas, perguntando sobre o seu bem-estar. Quer dizer, ela, assim a revolta dela nesse momento falou mais alto. Ela ficou realmente revoltada com a atitude do pai, né? Ela estava com uma mistura de ira, né? Indignação, né? Pela atitude do seu próprio pai, né? Ela era filha caçula, só pelo fato de ela ser esposa do Senhor Shiva, né? O pai realmente estava com uma tensão, né? Com o Senhor Shiva muito forte, né? Vamos ler então aqui o significado. Prabhupada. Sati não aceitou as saudações oferecidas por suas irmãs e por sua mãe, pois não ficou nada satisfeita com o silêncio de seu pai. Sati era a filha caçula de Daksha e sabia que lhe era a mais querida, mas agora, devido à sua associação com o Senhor Shiva, Daksha se esquecera de toda a sua afeição pela filha, o que a deixou muito pesarosa. O conceito corpóreo material é tão poluído que mesmo a mais leve provocação pode anular todas as nossas relações de amor e afeição. As relações corpóreas são tão transitórias que mesmo que tenhamos afeição por alguém numa relação corpórea, uma leve provocação pode acabar
com essa intimidade. Vou até ler de novo essa última frase aqui, Srila Prabhupada. As relações corpóreas são tão transitórias que mesmo que tenhamos afeição por alguém numa relação corpórea, uma leve provocação pode acabar com essa intimidade. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshu Amilitandjena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobistam Staptanjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, o mestre espiritual abre meus olhos com a sorte do conhecimento. Eu ofereço minha respeitosa reverência a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de seu Chaitanya, me dará refúgio a seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Simabhati Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastata Desatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bem-vindo Raul Tinelli, reverências também, igualmente para você, em dobro. Mais uma vez, pela terceira vez, vou pedir desculpas primeiro pelo atraso da aula, né? Segundo, em nome dos palestrantes que tiveram problemas, né? Hoje era o dia do Lokashaks, ele teve problema, né? Esse mundo material, uma vez Srila Prabhupada disse que esse mundo material significa problemas, né? Tradução de mundo material é problemas, né? Então sempre temos problemas, né? E às vezes esses problemas impedem que a gente cumpra algum serviço devocional. Então, no caso, hoje o Lokashaks teve esses problemas, eu fui descobrir, já era 8h20, 8h15, né? Então, às pressas, vim substituí-lo, né? Embora não seja qualificado para isso, né? Ou seja, o reserva sempre assim, joga menos do que o titular, né? Mas vou fazer o que eu puder aqui, né? Então é isso, bem-vindo vocês, né? E vamos repetir, então, os dois versos de hoje, que são versos bem interessantes. No primeiro verso, que eu não vou ler o sânscrito, diz o seguinte: quando Sati, junto com seus seguidores, chegou à arena de sacrifício de Daksha, né? Como todas as pessoas reunidas ali temiam Daksha, nenhuma delas a recebeu bem. Ninguém lhe deu boas-vindas, com exceção de sua mãe e suas irmãs, as quais, com lágrimas nos olhos e rostos alegres, deram-lhe boas-vindas e lhe dirigiram palavras muito agradáveis. Né? No significado desse verso, a Prabhupada fala que as mulheres são mais sensíveis que os homens, naturalmente, né? E que os homens, às vezes, são muito insensíveis, na maioria das vezes, né? São muito insensíveis, né? São muito mais assim, ligados à racionalidade, né? Do que à inteligência emocional. E no verso seguinte, verso 8, apesar de ter sido recebida pelas irmãs e pela mãe, ela não respondeu às suas palavras de recepção. E apesar de lhe terem oferecido um assento e presentes, ela não aceitou nada, pois seu pai nem falara com ela, nem lhe dera boas-vindas, perguntando sobre seu bem-estar. Né? Então aqui nós vemos dois pontos interessantes. Né? No primeiro verso, como já falei, o fato de as mulheres elas trabalharem muito a inteligência emocional. Né? É disso que nós temos os dois lóbulos aqui do cérebro, né? Temos o lóbulo direito, inteligência emocional ou intuitiva, e o lóbulo esquerdo, inteligência racional. Então, essa inteligência emocional e racional, ela é alimentada pelo prana. Quando a gente inala, né?
a gente, além do oxigênio, nós também absorvemos o prana, né? Então, de acordo com com o conceito iógico, né, do pranayama, né? Os yogis, eles praticam esse pranayama para um dos benefícios de praticar o pranayama é equilibrar esses dois lados, né? O lado racional e o lado emocional, né? Quando o lado racional está muito ativado, a pessoa fica, como se diz aqui, insensível. Ela racionaliza tudo, né? E ela não acaba que não consegue nem contactar os seus sentimentos, né? O lado racional supera o seu lado sentimental, o seu lado emocional, né? E ela fica, às vezes, muito insensível, e às vezes incapaz até de lamentar a perda de algum ente querido, né? Tem até uma doença que a pessoa, ela não tem nenhum sentimento por nada. Ela às vezes mata uma outra pessoa e não tem nenhum remorso, né? De ver isso acontecer, às vezes, de ver assim, né, que o assassino não demonstrou nenhum remorso, né? Isso é uma doença, né? É uma psicopatia, né? E que é assim, ativada por esse lado racional hiper ativado e o lado emocional completamente assim atrofiado, né? E ao contrário, né, pessoas também que são emotivas demais, né, que não trabalham o seu lado racional, também têm a tendência a ficar deprimido com qualquer coisa, sentir ofendido com qualquer coisa, ficar muito melindroso, né? Qualquer coisa já fica melindroso, já fica ofendido, já chora, né? Às vezes, ao contrário do outro, né? Às vezes uma pessoa que ela nem conhece muito bem sofre um acidente ou morre, ela chora, né? Assim, pessoa que ela nem é da família, né? Parente, nem amigo, mas ela já chora, né? Uma vez eu vi uma pessoa que chorou porque um político sofreu um acidente e morreu. E ela não era nem parente dela, não era nada dela, nem conhecia o político, mas chorou, né? Então, isso aí já é o outro lado da moeda. A pessoa extremamente sentimental, extremamente emotiva, né? Então, quem é muito racional fica em ansiedade, né? Porque está sempre criando expectativas, né? Sempre achando que as coisas vão acontecer do jeito que ela está planejando, né? Através da sua lógica, né? E aí, quando a pessoa aí fica naquela expectativa, isso causa muita ansiedade, né? E quando as coisas não saem como ela quer, ela fica frustrada, ela fica irada, ela blasfema, né? Como aqui no caso Daksha quer dizer perito, né? Ele era muito perito em executar cerimônia de sacrifício. A palavra Daksha quer dizer perito, né? Ele era muito perito materialmente falando em todas essas cerimônias e tinha muito poder, né? Ele era filho de Brahma diretamente, né? Mas vimos aqui nesse trecho que embora Sati fosse a filha caçula e fosse a mais querida por ele, esse sentimento completamente foi relevado em nome de um conflito que ele tinha com o marido dela, que era o Sr. Shiva, né? Então ele tinha esse ressentimento, ele tinha essa animosidade, né? Essa animosidade para com o Sr. Shiva, e por isso superou, né, os sentimentos paternais que ele tinha por Sati, né? Isso já é o segundo verso, né? E o segundo verso que nós lemos, né, o primeiro verso, né, mostra como que as mães e irmãs não tiveram medo de Daksha, embora até semideuses tiveram medo, mas a mãe dela e as irmãs não tiveram medo dele, e aí abraçaram e receberam calorosamente Sati, né? E também Daksha não ficou irado com isso, porque ele entende, né, esse sentimento maternal e familiar das suas filhas e sua esposa, né? Agora, no segundo verso,
já está dizendo que o que aconteceu. Agora, a revolta de Sati superou até mesmo os sentimentos afetivos dela para com sua mãe e suas irmãs, né? Ela já foi para lá, já foi para lá irada, né? Como nós vimos no verso anterior, ela já foi para essa cerimônia já assim predisposta, né, a aprontar alguma coisa, porque ela não tinha sido convidada e nem o seu marido, né? Então ela já foi para lá revoltada, né? Com rebeldia, né? Até desobedeceu o Sr. Shiva, né? Tamanha era assim a rebeldia dela, assim ela estava assim completamente assim desnorteada, né? Estava desnorteada. O Sr. Shiva deu vários conselhos para ela: não vai, você vai se arrepender, seu pai não vai te receber direito. O Sr. Shiva é um Maha Bhagavata e é o próprio senhor do mal da ignorância, né? Então ele entende completamente a ira é um dos aspectos do mal da ignorância, né? Então ele já sabia que Sati não ia ser bem recebida, né, nessa cerimônia, né? E já previa as consequências, né? Sendo praticamente um avatar de Krishna, ele já sabia o que ia acontecer. E ela desobedeceu a si mesmo devido à sua intensa revolta com relação ao comportamento do seu pai, né? Ela não estava aceitando de jeito nenhum isso, né? Então ela foi assim mesmo, né? Foi rápido para o seu marido não impedir ela, né? E os seguidores do Sr. Shiva, sabendo, conhecendo muito bem a mente do seu mestre, acompanharam ela, porque foram protegê-la, né? O Sr. Shiva não foi, né? Mas eles foram com o intuito. Prabhupada fala que o discípulo, ele entende a mente do seu mestre e ele já age, muito embora às vezes o mestre não mande, não dê nenhuma instrução, não, mas como um discípulo fiel, né? Ele entende assim a mente do seu mestre, seu guru, e já age de acordo com o desejo dele, né? Então, como esses seguidores do Sr. Shiva, embora eram seres fantasmagóricos e seres assim, né, até assim de aparência, né, repulsiva, né, ainda assim eles eram muito inteligentes e acompanharam Sati, né, para protegê-la, né, sabendo que algo ruim iria acontecer, né? Então e aí explica nesse outro verso que nós lemos que Sati não aceitou, né, assim, a recepção, né, da sua mãe, das suas irmãs. Tamanha era a revolta dela, né? Essa revolta superou mesmo os seus sentimentos de afeição, né? Ela não aceitou os presentes que elas deram e nem aceitou se sentar. Elas ofereceram um assento para ela, especial, né, na cerimônia. Ela não quis se sentar. Ela estava revoltada mesmo, né? Vamos imaginar essa cena, né? Ela chegando assim, com muita pompa, né? Os seguidores do Sr. Shiva, né, assim, deram para ela o pássaro predileto dela, que era o pássaro de estimação, né? E ela foi montada num touro, Nandi, um dossel em cima da sua cabeça, e eles tocavam cornetas e clarins e tambores, quer dizer, era todo um cortejo seguindo ela, né? E ela chegou ali, imagine a cena, né? A mãe foi abraçá-la, as irmãs, e depois deram um presente, ela não aceitou nada. Não quero, né? E aí ela falou assim: por favor, sente-se aqui. Não vou querer também se me sentar aqui também não, né? Ou seja, ela estava realmente revoltada, né? E aí vocês vão ver nos próximos versos, vou dar um pequeno spoiler, que ela também viu que nenhuma oferenda havia para o Sr. Shiva, e nem que os brahmanas estavam entoando mantras
em oblação para o Senhor Shiva, né? E Dan Shivaya Namaha, né? Não estavam pronunciando mantras de oferenda ao Senhor Shiva. Ela percebeu isso também, porque quando ela chegou, o sacrifício já estava ocorrendo e os brahmanas estavam entoando mantras e não pararam com a chegada dela, continuaram, né? O sacrifício não parou, não interrompeu, né? Ninguém nem prestou atenção nela, né? A gente vê aqui que os brahmanas e semideuses, embora tivessem desejo de dar boas-vindas para ela, com medo do senhor de Daksha, também não fingiram-se que não viram, né? Continuaram fazendo a cerimônia, né? E Daksha tampouco a recebeu, né? Nem deu boas-vindas, nem perguntou por ela o bem-estar dela, não. Daksha estava ali concentrado na cerimônia, não quis nem olhar para ela, né? Então ela já essa situação já deixou muito revoltada, né? Seu próprio pai não deu nem atenção para ela, né? E depois, quando ela viu que realmente não estava sendo oferecido oblações ao Senhor Shiva, essa revolta triplicou, né? Ela realmente saiu do seu eixo, né? E aí Prabhupada vai explicar que, na verdade, ela estava mais preocupada com isso que com ela mesma, né? A preocupação dela era mais com esse fato de o Senhor Shiva estar sendo rejeitado, estar sendo renegado, sendo ofendido, do que com ela mesma, né? Com o fato de ela não ter sido convidada, de que o pai não olhou para ela. Isso também contribuiu. Mas Srila Prabhupada explica que, na verdade, o que mais deixou ela revoltada ainda foi esse fato de que o Senhor Shiva não estava sendo recebido, assim, adorado, né? Sendo um semideus, assim, sendo o mais elevado, né? Dos semideuses. Nós já vemos aqui que na Trimurti, o Senhor Shiva e Vishnu são eternos, né? O Senhor Brahma é um posto, o Senhor Brahma é uma jiva, é um posto, né? É um jiva tattva, é uma entidade viva extremamente avançado e extremamente poderoso, né? Que ocupa esse posto de Brahma, né? Para executar a criação do universo, a criação secundária do universo. Então, é um ser vivo extremamente evoluído, é o mais evoluído dos seres vivos, né? Ele tem 50% das qualidades, 50 das 64 qualidades de Krishna. Ele tem 70% das qualidades de Krishna, né? Mas ele não é Vishnu Tattva, ele não é expansão, ele não é Vishnu Tattva, ele é Jiva Tattva. Já o Senhor Shiva, ele não é Vishnu Tattva, mas ele tem uma categoria especial só dele, né? E ele é um ser eterno, não é uma entidade viva. Shiva não é um posto, como os demais semideuses. É um ser eterno que vem para ajudar no trabalho da criação, manutenção, destruição do universo, principalmente na destruição, né? Ele colabora também na criação, porque quando Mahavishnu olha para a Kriti, para a natureza material, né? E ele então, com o seu olhar é o Senhor Shiva, é Sadashiva, né? Que é o Shiva no mundo espiritual, né? Sadashiva, né? E esse olhar de Vishnu é Sadashiva que introduz o fator tempo, né? A gente sabe disso, né? No Pradana, né? O Senhor Shiva introduz o fator tempo e com esse fator tempo é possibilitado então que haja a interação entre os modos da natureza, né? E depois ele aparece nesse mundo como um Guna Avatar, né? O que é um Guna Avatar? É aquele que cuida de um dos modos da natureza. No caso, o Senhor Brahma cuida do modo da paixão, é o Senhor do modo da paixão, que é responsável pela criação, né? Para haver criação tem que haver paixão, né? O Senhor Vishnu, que também é um Vishnu Tattva, mas que age nesse mundo como um semideus, porque o Senhor Krishna mesmo não tem nenhum trabalho desse tipo, né, de manutenção para fazer, né? Trabalho de manutenção é um trabalho
que exige envolvimento com o mundo material, né? Então, e para haver manutenção tem que haver o modo da bondade, né? Então, para manter, por exemplo, você pode criar alguma coisa, mas para manter aquilo, você tem que ter o modo da bondade. Para criar, tem que ter o modo da paixão, né? Então, às vezes, a gente vê que às vezes as pessoas são muito apaixonadas, criam alguma coisa, mas não podem manter aquilo, né? Porque não tem bondade, né? Ela só cria, mas não mantém, né? Então, a manutenção é responsável ao modo da bondade e o Senhor Vishnu se encarrega dessa manutenção, né? E o Senhor Shiva se encarrega do Tamaguna, do modo da ignorância. Como já falamos, não é que ele esteja em Tamaguna, ele não está em Tamaguna, ele é senhor do modo da ignorância, ele controla o modo da ignorância, tanto é que ele controla a ira até o momento da aniquilação do universo, ele fica ali, né, controlando a ira. Ele foi várias vezes assim, várias vezes ele foi provocado, né, a ira dele foi provocada, ele se controlou, né? Não, eu vou só usar a ira no momento da aniquilação, né? E então fica ali controlando o modo da ignorância, né? E também controla e ajuda as pessoas que estão no modo da ignorância, né? Tanto que os seguidores dele são pessoas, são drogaditos, são pessoas assim, que são assim, em situação de rua, né? Pessoas que estão na sarjeta, que não têm nenhum abrigo material, né? Que estão sem casa, sem teto, né? Pessoas sem teto, pessoas que estão totalmente na ignorância, né? Bêbados, né? Essas pessoas são protegidas pelo Senhor Shiva. Alguém tem que proteger elas, né? Então, por isso ele é chamado Vaishnavanand Jatasambhu. É o melhor dos Vaishnavas, porque ele está cuidando das pessoas mais caídas, né? Até mencionei sobre isso numa aula passada e glorifiquei o programa Alimentos para a Vida, né, da ISKCON, né, que vai levar praçada e cantar os santos nomes para pessoas mais destituídas, pessoas que estão em situação de rua, né, sem um teto, né, estão ali debaixo das marquises, né, que tem centenas e centenas e milhares no Brasil e falar que nos Estados Unidos tem mais ainda, né, pessoas que vivem na rua, né? Então, desses locais mais frios, né, quando tem o inverno, a neve, aí tem os albergues que eles ficam. Depois que volta o verão, eles saem para a rua de novo, né? E são cracudos, né? São drogaditos, são pessoas intoxicadas, e o Senhor Shiva toma conta delas, porque ele é o Senhor do modo da ignorância, né? Então, por isso que ele é tão glorificado, né? Então, mas ninguém deve imitar o Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva, Prabhupada disse que quem quiser imitar o Senhor Shiva tem que beber também o oceano de veneno, né, que ele bebeu quando os semideuses e asuras estavam batendo o oceano de leite para produzir o néctar da imortalidade. A primeira coisa que saiu dali foi veneno, né? E o Senhor Shiva, e aí, quer dizer, os semideuses ficaram assim alarmados e chamaram o Senhor Shiva, e o Senhor Shiva então bebeu todo esse veneno, né? Por isso que mas ele bebeu, mas não engoliu, né? Então o pescoço dele ficou azul, né? Por isso que ele é chamado Nilakanta, que ele tem um pescoço azul, né? Nila quer dizer azul, igual anil, né? A palavra anil vem de Nila, né? Nila, né? Ficou da cor de anil, né? O pescoço dele, porque ele não engoliu o veneno, né? Muito poderoso, né? E também chamaram a ele quando o Ganges, né? O Ganges estava vindo para a Terra, e aí a mãe Ganga falou: como é que eu vou ir para a Terra? A força das minhas águas serão tão fortes quando eu cair na Terra que vai perfurar a crosta terrestre. Alguém tem que parar, tem que assim sustentar, né, a força das minhas águas quando eu cair do mundo celestial, né? E aí então, de novo, convocaram o Senhor Shiva, e vocês sabem que ele aparou a força
água do Ganges com a cabeça, né? Tanto é que, quando você vê essa imagem do Sr. Shiva, tem tipo como fosse um chafariz aqui, assim, saindo da cabeça dele. As pessoas perguntam, mas por que tem esse chafariz? Né? Não é um chafariz, que ele representa as águas do Ganges que estão caindo na cabeça dele, ele está parando, né, para não perfurar a crosta terrestre, né? Isso é todo um passatempo que está no Bhagavatam, nos cantos mais para frente, né? Que vai ser descrito, né? Então o Sr. Shiva é poderosíssimo, né? Como é que Daksha pôde assim confundir, né, devido ao modo da paixão, né? E confundir o Sr. Shiva e dizer, ele anda mal vestido, anda cheio de cinza. É uma visão externa, material, né? Assim como um pai, né? Assim, um pai que pertence a uma classe alta, a filha vai casar e o marido vem assim, todo maltrapilho, cabelo dread, né? Coberto por cinza. O pai que está na visão material, né? Ele vai ficar revoltado, né? Vai ficar... Foi o que aconteceu com Daksha, né? Todo mundo ali bem vestido, é descrito que assim, tantos os semideus como as suas esposas, né, foram para a cerimônia todo bem vestidos, todo assim, refulgente, elas cheias de joias, com roupa, com vestes assim, de seda, né, com vestes assim de gala, né, como se fosse assim num cerimônia do Oscar, né, todo mundo super bem vestido e tal, os semideus super bem vestidos, e o Sr. Shiva, aquela pele de veado, né? Cabelo todo emarfanhado, né? E coberto de cinza e com uma guirlanda de crânios, né? O Daksha não aguentou, né? A filha dele, né, casada com uma pessoa que não se vestia direito, né? E realmente ele não aguentou, ele ficou revoltado e começou a ofender o Sr. Shiva, né? Então é isso, gente. Eu não vou me alongar mais, já são 9h15, né? Essa aula começou às 8h30 devido a que nosso palestrante ilustre, Loka Shakti, teve problema. Vamos ver se na semana que vem ele dá aula, né? E é isso. Vou encerrar aqui. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu acho que não tem pergunta, são só reverências e saudações, né? E sinceras reverências. Raul Tinelli, que é antigo, conheço há muitos anos, Raul Tinelli. Então é isso, gente. Assim, amanhã eu convidei o Rasananda para dar aula. Vamos ver se ele não vai ter problemas, porque essa semana está complicada, né? Segunda-feira a Nitya Kishore teve problema, hoje foi o Loka Shakti. Vamos ver se amanhã o Rasananda vai poder dar essa aula. Senão nós vamos, de novo, recorrer aos nossos substitutos. Aí tem o Haridashra, que teve problema também. Porque ontem foi assim, primeiro a Nitya Kishore teve problema. Aí chamei o Haridashra, também teve problema técnico, né? A imagem não aparecia, né? Aí na última hora, quem me acudiu foi o Atmarama Prabhu. Então são meus auxiliares. Quando alguém falha, quando eles estão disponíveis, ele não tem nenhum problema em dar a aula, não preparam a aula, nada, dão aula muito bem, sem precisar preparar, né? E, na verdade, nós tivemos esse treinamento, né? Quando no começo do movimento, a gente era avisado que ia dar a aula assim, na hora da aula. Aí você vai lá e dá a aula, né? Então a gente não preparava a aula, né? Como hoje eu não preparei, né? E isso flui, né? A coisa flui naturalmente. Quando a gente já tem o conhecimento, não precisa, a não ser que nós quisermos dar uma aula especial, né? Bem assim, organizada, mas caso contrário, o conhecimento já flui, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada.